Muito bom dia, nação. Vamos que vamos para notícias do Flamengo. Vamos ter aqui o Vene Casagrande, os comentaristas também da ESPN e os comentaristas do SBT Esporte também, pessoal, falando aqui um pouco sobre o Flamengo, sobre o jogo de hoje. Vamos falar também de Matheus Gonçalves, pessoal, que está saindo do Flamengo para ir pro Red Bull Bragantino. Eu acho que é uma boa, né, pro nosso menino aí, para poder ele ganhar uma rodagem muito boa aí, para ele ganhar experiência e tudo mais, porque no Flamengo ele não tá sendo utilizado, né? Então vai ser muito bom aí para ele ter essa experiência aí no Red Bull Bragantino. Também vamos acompanhar os comentaristas da ESPN falando um pouco aí sobre o Flamengo, sobre o Wendel e Claudinho, e está próximo, né, de acertar essa contratação aí com o Flamengo. Mas antes disso, pessoal, peço que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Vem aqui pro nosso canal, se inscreva, venha fazer parte. Deixe o seu comentário, deixe o seu like para estar fortalecendo aqui o nosso vídeo, tá beleza? Então, vamos para as últimas notícias do Mengão. O Flamengo está acertando a saída de Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino por empréstimo de 1 ano. O jogador deve viajar na segunda-feira para se apresentar ao novo clube. Ele já foi avisado dessa negociação, ele já deu ok, ele topou a ideia. Qual é a ideia do Flamengo? É emprestar o Matheus Gonçalves para ele ganhar minutagem, ganhar experiência. Hoje ele não está sendo mais utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. É um jogador que se destacou muito no começo da temporada com o Vitor Pereira, vocês vão se recordar disso, mas com o Sampaoli ele perdeu espaço e nos últimos dias aí estava jogando apenas pelo Sub-20 em jogo importante. Então, para o jogador, que embora ainda tenha 17 anos, mas já subiu muito degrau aí na carreira, estava no elenco profissional, para ele não cair, entre aspas, e ficar no Sub-20, ele foi emprestado, será emprestado ao Red Bull Bragantino por uma temporada para ganhar experiência e minutagem. Eu, particularmente, acho uma baita negociação para o Flamengo, para o Red Bull Bragantino e também para o jogador. Por quê? O jogador ele vai para um clube super estruturado, lá ele terá as condições para ele render, para ele ganhar experiência, porque aqui no Flamengo ele não iria render, não adianta. Ah, beleza, ele poderia ser emprestado para outro clube. Gente, poderia, tal, mas pintou o Red Bull Bragantino, pintou a proposta, o Flamengo aceitou. Pelo Flamengo, time profissional em 2023, foram 13 jogos e 2 gols marcados. Vocês vão se recordar que um dos gols foi aquele contra o Botafogo, um gol relâmpago que deu a vitória ao Flamengo ainda nos tempos do técnico Vitor Pereira. Flamengo, porque esse vídeo do Wendel, né? Pois é, e vou te falar que se cavar mais ele vai achar petróleo, porque ele tá cavando de uma maneira bem absurda. E os bastidores desse vídeo, eu não sei se a produção vai botar aí pra passar o vídeo do Wendel, ele cantando uma música, hoje tem gol do Gabigol. Tem o vídeo, vamos escutar o vídeo? Bota aí. Hoje tem gol do Gabigol. Foi o Tássio Nascimento que postou no Twitter. Isso aí. Esse é o Wendel, né? Esse é o Wendel e o Tássio é amigo pessoal do Wendel, só que muita gente não sabe. Esse vídeo não foi ontem, não foi realizado ontem. É um vídeo bem antigo, de 2019. Nossa! Pois é, só que isso aí foi combinado, obviamente, nos bastidores para, entre aspas, dar uma forçada na negociação. Porque o Flamengo, de fato, tem interesse na contratação do Wendel, a gente já falou sobre isso aqui, tem um acerto entre Flamengo e jogador, só que aí os empresários viajaram nessa madrugada junto com o próprio jogador lá para a Rússia para conversar com o clube russo. Agora resta saber o que o clube russo vai topar fazer. O Flamengo topa empréstimo, o Flamengo topa empréstimo com opção de compra, o Flamengo topa empréstimo com uma obrigação de compra por determinado número de jogos. Enfim, o Flamengo topa até comprar, dependendo do valor. Mas tem que combinar primeiro com o clube russo, não é uma negociação fácil não, muito pelo contrário, porque os russos não estão nada satisfeitos com a postura do jogador, que não viajou para se apresentar, enfim. Agora é esperar, e o Flamengo está tentando um pacote aí junto ao Zenit, né? Porque seria o Wendel mais o Claudinho. Ô, Lucas Pedrosa, se esse vídeo aqui, com essa emoção do coração, que isso aqui, você tá vendo que ele tá cantando do coração. Se a gente pensasse, ele gravou esse vídeo agora, porque tá rolando o nome dele, ele tá cavando, show. Mas se esse vídeo é de 2009... 2019. De 2019, desculpa. Se ele não é Mengo, eu não sou Botafogo. Pô, claro que ele é Flamengo, né? Não, e ele é Flamengo de fato. Tem uma foto dele criança com a camisa do Flamengo. Eu lembro que eu tive acesso a essa foto ano passado, quando ele já estava negociando com o Flamengo.
Então, assim, de fato ele é Flamengo, mas deixa o Pedrosa comentar. Claro que ele é Flamengo e é o que eu sempre digo, assim, no mercado de transferências você tem as partes e as partes têm que se acertar. Só que a vontade do jogador pesa e muito. E quando o Wendel faz isso, ele está forçando uma saída muito na briga mesmo. Tem até um caso do Vasco acontecendo parecido com isso aí que a gente pode comentar já para desenvolver um pouco mais, mas eu acho que muito dificilmente o próprio Zenit vai querer manter o Wendel sem querer estar lá. Isso aí, para mim, na minha visão, eu acho que o clube tem que sempre pensar no seguinte: cara, esse jogador vai performar aqui? Ele não vai performar aqui porque ele não quer ficar aqui. Então você acha um negócio, acha a melhor parte tanto para o Zenit quanto para o Flamengo e deixa o jogador seguir a vida dele. Claro, o contrato tem que ser cumprido. Mas existem situações que ficam muito claras de que aquele atleta não vai mais performar. Que pra mim não é nem o caso do Wendel. Eu acho que ele vai continuar sendo profissional. No momento ele não tá sendo tanto. Mas eu acho que tem que respeitar a vontade do jogador e vai ser bom pro próprio Zenit também. Sobre o Wendel, eu posso comentar 2 assuntos que eu acho pertinentes? Claro. Muito torcedor do Flamengo critica essa possível contratação falando: o Flamengo já tem muitos volantes. Só que se a gente for parar e analisar, precisa sim de um volante. Vamos lá, o Thiago Maia não vive um bom momento. O Pulgar a todo momento tem uma lesão muscular e fica um bom período fora. Aí tem o Vitor Hugo, que é jovem. Eu não acho justo você botar uma pressão nesse segundo semestre em cima do Vitor Hugo. E tem o Alan, que acabou de chegar. O Wendel, na minha concepção, seria uma baita contratação, porque é um jogador que pode jogar de volante e também de meia. Ou seja, é um perfil que o São Paulo está pedindo para a diretoria do Flamengo. E para os torcedores que são contra, alegando que o Wendel, no ano passado, usou o Flamengo, gente, isso foi ano passado, isso tem 12 meses atrás, não faz o menor sentido você botar na emoção isso. Ele usou o Flamengo para renovar o contrato. Se vocês soubessem o valor que o Zenit ofereceu na renovação de contrato, eu tenho certeza que todos vocês iriam aceitar a renovação de contrato. Passou um ano, o jogador não está mais feliz, quer voltar ao futebol brasileiro, sobretudo ao futebol carioca, e vestir a camisa do Flamengo. Então seria uma negociação boa para todo mundo. E aí falando desse jogo contra o América Mineiro, que você vai torcer muito pro Flamengo. Não vou torcer pro Flamengo. Vai torcer o quê? Eu vou torcer contra o América Mineiro. Tá bom. Eu nunca torço pro Flamengo. Pode ter certeza. Que momento, hein, cara? Ué, cara, para com isso, Não, cara. para com isso, não para! Meu chapa, qual é o meu time? Eu sou Vasco. Cara, para, Eu nunca cara. vou torcer pro Flamengo, eu vou torcer pro bem do Vasco. Por exemplo, Agora, eu não tenho nada Na contra Sul-Americana eu torço pro não. Fogão. Problema Que seu. isso? Eu não Que te pedi isso, nada. cara? Que isso, gente? Eu Meu não tô camarada, é o mendigando seguinte. Para torcida. com isso, É o cara. seguinte, eu não tenho nada contra Que o Flamengo, rancor não. é O esse, Flamengo Flamengo? pode, o Flamengo pode continuar ganhando, sendo campeão e etc. Eu penso no bem do Vasco. E o bem do Vasco é o América Mineiro perder. Isso. Então tá tudo bem. E o América Mineiro não vem bem. E o Flamengo vem sem o Pulgar, né? Thiago Maia suspenso, Luiz Araújo também, que tomou aquele vermelho contra o Fluminense. O Eric também, né? Por questões clínicas. Essas são as 3 baixas? Tô lembrando. Por enquanto, sim. Sim. Por enquanto? Porque vai que, né? A gente fica sabendo de alguma coisa. Algum jogador pode ter sentido um problema no treino de hoje e a gente ainda não tá sabendo. Mas aí tem o retorno do Bruno Henrique. Tem o retorno do Bruno E Henrique. do Pedro. Uhum. E mais uma vez, por todas as circunstâncias do planeta Terra e também da cabeça do Sampaoli, mais uma formação diferente pro Sampaoli, com certeza. Eu acho que eu não sei se ele vai mudar. Ele vai mudar realmente? Ele vai botar o Pedro? Não, mas vai mudar alguma coisa, porque não vai ter o sei. Pulgar. No meio de Tem o campo ele Luiz já vai Araújo. ser obrigado a mudar. Tem o ok. Thiago Maia, Thiago não tem o Maia, Luiz Araújo. é isso. Cara, Jogou esse no Flu. assunto, Fernando, eu já falei 1000 vezes. Não Mas é um eu- problema. Deixa eu falar uma coisa. Isso não é um problema. A gente tá a semana inteira sem assunto. Ah, a gente a não. semana inteira falou. A gente tem mais esse assunto pra falar. Não, então troca de assunto. Não, mas tem que Entendeu? falar, cara. Olha Pô, só. gente, isso não é um problema. O treinador tem uma estratégia. O Porque treinador... eu não posso virar aqui pra vocês que eu falaria assim, ó. Vene Casagrande, qual a possível escalação do Flamengo? Essa seria a pergunta agora. Sim. Só que eu não consigo Não fazer posso. isso com o Hoje- Sampaoli. Hoje não dá. Hoje eu não consigo. Então a não dá gente tem que mesmo. quebrar a cabeça, porque Eu vocês acho não que o que têm a gente cabeça pode pra discutir isso, é- pra discutir qual é, então, o possível Flamengo. O que a eu gente não- pode discutir é o que muda com a saída do Thiago Maia e a entrada do Alan. Mas, gente, a E eu pergunta acho que é muita Aí é coisa show, muda. aí show. Muita coisa o que que muda. muda? Muda muito, porque a fase do Thiago Maia, e eu gosto desse jogador, já falei 1000 vezes, a fase do Thiago Maia nos últimos meses é muito ruim. Eu acho que é algo que o próprio jogador reconhece que é muito ruim. E o Alan, já falei aqui também, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. É um cara que tem uma saída de bola qualificada, que joga com a cabeça em pé o tempo inteiro, que consegue fazer as associações para poder quebrar a linha. Ele é um cara muito importante
porque ele dá esse passe por dentro e qualifica mais o Flamengo. O Alan é melhor jogador do que o Thiago Maia. Então, pra mim, a única coisa que muda é o Flamengo vai subir de nível. Não, tem outro ponto também que a gente pode levantar. O retorno do Ayrton Lucas e também o retorno do Fabrício Bruno. Sobretudo o retorno do Ayrton Lucas, que é um jogador extremamente importante no lado esquerdo do Flamengo. Seria uma boa esse rapaz que apareceu dançando, comemorando, com a caixa de som na mão, música do Gabigol. Seria uma boa a chegada dele ao Flamengo? Eu acho um bom jogador. Eu acho que é um jogador que acrescenta muito ao meio-campo do Flamengo, que não vou dizer que perdeu o Vidal, perdeu um jogador para a rotação, né? Perdeu um jogador para uma sequência de temporada de 3 competições. É um jogador que faz essa função de atuar um pouco mais como primeiro, como segundo. Pode ser um jogador também que joga um pouco mais à frente. Se falou muito no De La Cruz, né, que é um jogador que provavelmente o River Plate não vai liberar. Então, acho que o Wendel poderia se encaixar muito bem ali. Agora, tem que entender que não é um jogador que chega para ser titular. Chegaria para ser titular. Não acho que seja... porque o Flamengo precisa, e aí eu acho que todos os clubes que estão disputando muitas competições, a gente imagina que vai chegar um jogador para vestir a camisa, entrar e ser titular. Olha, e mas muitas vezes... Alan, Wendel e Gerson, não dá para imaginar essa Dá trinca? para imaginar, mas não dá para imaginar isso 3, 4, 5, 10 jogos consecutivos. Até porque o São Paulo não tem essa característica. Não, eu acho até que Por que nem... vocês descartam tão facilmente Thiago Maia? Thiago Maia não entrega o que o Flamengo precisa? Eu acho que é uma função diferente. Sim. Thiago Maia é mais... O Maia é um pouco mais primeiro recuado. volante. Ele é mais uma reposição para o Vidal mesmo, que já vinha sendo reserva. E eu acho que também seria reserva. Na minha cabeça hoje, é claro que O Wendel seria reserva? ele pode ganhar essa condição dentro de campo, sim, o Wendel. Porque ele estaria atrás do meio-campo que eu considero o ideal hoje para o Flamengo, que é Alan, Pulgar e Gerson. É o que eu acho que seria o ideal. É claro, no dia a dia, ele chegando, ele pode pedir, levantar o dedo e falar, estou jogando mais. Tem que provar dentro do campo. Então, inicialmente, ele chega para compor o elenco. Como fez o Pulgar. É. Ganhou a posição depois de esperar por um bom tempo, E né? o próprio Thiago Maia, o William Arão era o titular da equipe, né? Junto com o Gerson ali. O Gerson funcionava quase que como segundo volante. O Thiago Maia depois que assumiu a titularidade. Todos que têm chegado ao Flamengo, algumas exceções, né? Obviamente o Davi Luiz, o Felipe Luiz lá atrás. Não sei se o Rossi vai ser titular, e a gente tem visto aí que o Matheus Cunha tem tido muita oportunidade com o Sampaoli, mas a maioria dos jogadores... bem, né? A maioria dos jogadores que chegaram, teve que esperar, né? Um tempo, ou virar jogador de rotação, ou Inclusive o assumir Pedro uma titularidade. esperou muito tempo. Mas eu vejo que o Wendel tem mais chance de ser titular de cara do que o Claudinho. Verdade? Não, eu gosto muito do estilo do Wendel, é um jogador muito agressivo, um jogador que oferece muita força física, dinâmica ao meio-campo e casa bem com a ideia do Sampaoli. O Pulgar se encaixou legal, tá entregando, mas eu acho o Wendel mais refinado que o Pulgar. O Wendel tem um pouco mais de recurso. Então pode ser um cara para, até diante do que é o Flamengo, essa busca por um meio-campo mais intenso, se encaixar legal nesse contexto e tem uma concorrência, pelo menos em termos técnicos, um pouco menor do que o Claudinho, que chega para disputar com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, que por mais que tenham períodos de baixa, são jogadores de referência no Flamengo. São jogadores difíceis e já mostraram essa resiliência ao longo do tempo de serem barrados. Podem ser num momento ou outro preteridos. O próprio Sampaoli em algum momento chegou a segurar o Arrascaeta. O Everton Ribeiro já foi reserva, mas é difícil botar esses caras no banco. Então o Claudinho teria de se esforçar nesse contexto. Já o Wendel, diante dessa necessidade de subir um pouco mais a rotação, uma necessidade desde a saída do João Gomes, eu vejo que ele tem, pelo menos, características que vão muito ali ao encontro do que o Sampaoli gosta e, pelo menos, por essa característica, eu colocaria ele como mais cotado para ser titular assim que chegar do que o Claudinho. Então é isso, galera. O Wendel vindo pro Flamengo, Claudinho aí também vindo pro Flamengo. Vamos aguardar essas contratações aí, vamos ver se realmente o Flamengo, né, vai conseguir aí fechar essas contratações desses jogadores que são tops demais. Matheus Gonçalves provavelmente indo aí pro Bragantino. Acredito que vai ser uma boa para ele vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência, depois ele pode voltar pro Flamengo aí em algum momento.
Se o Flamengo vender alguém, o Flamengo perder alguém, ele pode voltar. É claro que o Flamengo tem que fazer aquela cláusula, né? Parecida com a do Rodinei, para não jogar contra a gente. Tem que fazer essa cláusula porque o menino é bom, o menino é enjoado. Imagina, Flamengo e Red Bull aí, o cara jogando contra a gente. Não pode, né? Aí também é demais. Então o Flamengo deixa o contrato aí bem amarrado para não dar essa possibilidade aí pro Bragantino. Vamos ver aí mais para frente qual o time que o Sampaoli vai colocar. É difícil acertar o time do Sampaoli, ele tem bastante opções agora. Provavelmente o Alan vai ser titular, né, pessoal? Temos alguns jogadores que estão fora, né? Alguns machucados, outros suspensos. Mas, graças a Deus, o Bruno Henrique voltando. Bruno Henrique, pô... O Bruno Henrique faz muita diferença, cara, não tem jeito. Então o Bruno Henrique voltando, isso já é um baita reforço aí pro Sampaoli. Então continue ligado aqui no canal, daqui a pouco tem mais vídeos sobre o nosso Mengão, tá beleza, pessoal? Então é isso, se inscreva aqui no canal, dá essa força, pessoal. Se inscreve aqui no canal, se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, deixa um comentário aí, o placar que o Mengão vai ganhar. Deixa aí o seu placar aqui embaixo. Então é isso, saudações rubro-negras, valeu!